Olá, vamos falar sobre a educação na Grécia Antiga, mas antes eu vou citar um texto da atualidade. Como observou Daisy Diniz, a educação para nossos antigos filósofos foi, acima de tudo, um exercício para o bem viver em comunidade, uma convivência calçada, sobretudo, na responsabilidade para com os outros e no respeito mútuo, que instaura a harmonia e preserva a dignidade entre os seres. A razão humana, no que tinha de mais sublime, era enfocada no ato de educar. A questão que fica para nós é como estamos lidando com essa herança grega, no mundo em que se convencionou dissociar o sucesso do desenvolvimento do caráter. O ato de educar foi barbarizado pela apatia, pelo politicamente correto e pelas falácias produzidas pela mídia. Nesse sentido, é que o ato de educar torna-se um tema vivo, por necessitar de constante reflexão. A reflexão sobre seres e que a sociedade desejamos para a nossa geração e para gerações futuras. Essa era a questão da paideia grega, uma vez que, na Grécia Antiga, educava-se para a vida em comunidade em todas as suas nuances. É preciso indagar se nossas práticas educativas têm ajudado para nos tornarmos seres melhores, posto que o ato de educar pode ser o motor da construção de sujeitos éticos dotados de responsabilidade, solidariedade e de caráter para dar novos rumos à história humana. Olá, meu nome é Rosilaine. Vamos falar sobre a Grécia Antiga. Conceitualizando paideia, ela tinha em vista a educação do homem para ser um ser completo e perfeito. Seus temas base eram história natural, geografia, retórica, música, filosofia e matemática. Nisso, ela formava o cidadão para ele não apenas liderar, mas também ser liderado. A paideia ela surgiu desde os tempos homéricos e vem se disseminando com o passar do tempo. Nisso, o seu significado se torna bem amplo, então não podemos traduzir de uma forma moderna em uma só palavra. O conceito surgiu nos tempos homéricos e até hoje idealizamos um sistema de ensino voltado à essência da paideia. Embora tenha um conceito complexo, era entendido de diversas formas que mudaram ao longo do tempo. No entanto, havia um padrão nitidamente conhecido por ser a criação de meninos, onde estes tinham tutores que lhe ensinavam desde cedo a aceitação dos modelos ancestrais, na forma como um jovem, à medida que cresce, aceita e imita o modo de vida de seus pais e dos seus ídolos. Um processo de transmissão de cultura que o autor pondera ser tão velho quanto a espécie humana, uma vez que, no período arcaico, a transmissão de cultura estava fundamentada na essência da oralidade. O resumo da civilização greco-arcaica, compilada por Homero em suas obras poéticas, teve um importante papel no sistema de organização deste corpo de conhecimento e tradições coletivas, e ampla autoridade que Homero ganhou entre os gregos garantiu sua perpetuação de uma forma relativamente estável por muito tempo. Com a chegada do pensamento filosófico, o filósofo Platão pensava que a essência de toda verdadeira educação, ou seja, a paideia, é que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito. E na medida que ensina como andar, ensina também a obedecer, tendo a justiça como fundamento. Já Aristófanes vê a paideia como adquirir o domínio sobre as matérias ministradas e também produzir igualmente a excelência moral, enlaçando a potencialidades mentais e físicas em um caráter bem formado, de tal maneira que o homem pudesse ser um melhor cidadão. Com o surgimento do cristianismo, a tradição foi continuada pelos primeiros padres de igreja, mas com novas adaptações, colocando a teologia como a base da educação. Mas além da teologia e das tradições judaico-cristã, foram assimiladas outras áreas do conhecimento, e mesmo as tradições clássicas pagãs foi largamente aproveitada, atualizando a paideia grega à luz de uma nova fé, tendo agora Jesus como o maior perfeito pedagogo e a Bíblia como um instrumento educativo essencial.
Atualmente, para traduzir o termo paideia, não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, tradição, literatura ou educação. Nenhuma delas podem coincidir com o que os gregos chamavam de paideia. Sendo assim, para abranger o campo total do conceito, temos que traduzi-la como cultura entendida no sentido de estado de espírito plenamente desenvolvido, tendo desabrochado todas suas virtualidades, o homem tornando-se verdadeiramente homem. Podemos assim enunciar os períodos da Grécia Antiga, começando pela civilização micênica, que surgiu com a reunião de vários povos, se estabelecendo na Península Balcânica, possuindo um comércio ativo e era governado por um rei auxiliado por uma aristocracia guerreira. Por ser uma sociedade primitiva, sua educação não era algo regrado, pois destacava-se a figura do guerreiro. Com a invasão dos bárbaros dórios, no final do século IX a.C., mergulhou a Grécia em um período obscuro. Muitos aqueus fugiram para a Ásia Menor, fundando assim colônias que só mais tarde prosperaram. Dando lugar aos tempos homéricos, embora tenha sido complexo, dadas as violências das invasões na cidade de Micenas e a destruição dessa cidade, foi também um momento em que se iniciaram a polis grega, ou seja, as cidades-estados. Em termos de educação, eles não dispunham de uma reflexão acentuada, pois predominava a concepção mítica, onde as ações humanas eram influenciadas por interferências divinas. Tudo em que acreditava era disseminado pela arte como poesia e música, e seus heróis eram um semblante de força, excelência e superioridade. Mas com a chegada do período arcaico, surgiu um novo conceito de indivíduo, onde evidencia uma nova visão de mundo, onde abandonaram o mítico para dar espaço a uma reflexão mais racionalizada, surgindo assim dois modelos de educação. O primeiro na cidade de Esparta, onde a educação era a responsabilidade dos governantes, sendo assim os reis perceberam que a única maneira de perpetuar seus valores seria a educação como um caráter militar. Todo homem era um potencial guerreiro, já as mulheres eram criadas para gerar filhos e cuidar dos afazeres domésticos. Já o segundo, na cidade de Atenas, a educação era voltada para a formação intelectual. O estudo era voltado sempre na pessoa que a praticava, sempre na formação integral dos seus cidadãos. Iniciador assim de um ideal democrático, onde o cidadão com a educação seria um sujeito livre e autônomo. Se uma era baseada no conformismo e estatismo, a outra era na concepção de formação livre e nutrida de experiências diversas. Bom, meu nome é Adriel e dando continuidade vamos falar sobre o período clássico e período helenístico. O período clássico se inicia com as guerras entre o Império Persa e as cidades gregas, com essa ameaça de expansão do Império Persa sobre as cidades gregas, que vão ser as guerras médicas. Atenas vai acabar liderando uma aliança militar formada pelas cidades gregas, que vai ser a chamada Liga de Delos, de onde as cidades que participavam se uniriam para combater esse grande império. Os gregos acabaram sendo vitoriosos, porém Atenas ficou completamente destruída. Após essa grande destruição de Atenas, quem vai governá-la durante esse período é Péricles, que vai manter Atenas sob a liderança da Liga de Delos e forçá-los a ajudar na reconstrução de Atenas. Então se iniciava aí o apogeu, o auge da civilização grega. As cidades estavam em crescimento significativo, juntamente com o comércio, artesanato, a arte, a literatura e também a filosofia. Com a chegada da democracia, durante o governo de Péricles, o poder saiu das mãos da aristocracia e o novo conceito de indivíduo é que somente se faz cidadão a partir do momento em que ele exerce seus direitos de opinar, discutir, deliberar e votar na Assembleia. Apesar de ainda ser uma democracia escravista, onde somente os chamados homens livres tinham o direito de participar dos sentidos políticos da cidade, excluindo assim então escravos, mulheres e crianças. Os sofistas foram os filósofos desse período, juntamente com Sócrates, Platão, Aristóteles e Isócrates. Os sofistas surgiram de várias partes do mundo e não tinham, portanto, uma origem bem definida. Contribuíram bastante para a sistematização da educação, que iria posteriormente se abranger no período helenístico. E como a Grécia passava por uma fase de crescimento cultural e econômico,
eles ensinavam principalmente a retórica, que era a arte da persuasão, o instrumento principal para que o cidadão pudesse viver na democracia. Entretanto, eles não ensinavam de graça, eles cobravam pelos seus ensinamentos, tendo assim grandes contribuições para a profissionalização da educação. Mas como tudo que é bom dura pouco, o imperialismo que Atenas exercia acabou se confrontando com a cidade de Corinto, que era aliada de Esparta. Esparta vai acabar liderando a Liga do Peloponeso, dando início à segunda guerra desse período, que é a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas. Esparta aí saindo vitoriosa desse conflito. No período helenístico, após as guerras médicas e guerra do Peloponeso, lá no período clássico, as cidades gregas vão ficar enfraquecidas e empobrecidas. Aproveitando-se dessa situação, os macedônios dominaram os gregos sob o comando de Filipe II, que vai querer unificar todas as cidades gregas da região sob a liderança da Macedônia. Seus planos acabaram sendo interrompidos com seu assassinato, e quem assume o trono do império é seu filho, Alexandre, que posteriormente vai se chamar Alexandre o Grande, vai ficar conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre foi aos poucos expandindo suas conquistas pela Ásia e África, formando assim seu império. Essa fusão de tradições gregas e orientais daria origem à cultura helenística e a um novo e último período da história grega, que é o período helenístico. Período do governo de Alexandre o Grande, onde acontece justamente esse surgimento dessa cultura marcada pela fusão de elementos ocidentais e orientais. Nesse período, os sofistas foram os criadores dessa educação intelectual, que se tornou independente da educação física e da música. Ampliou também a noção de paideia, que deixa de ser uma simples educação das crianças e passa a ser a formação do adulto, capaz de pensar por si mesmo. Outra obra dos sofistas é a sistematização do ensino a partir das 7 artes liberais, das quais 3 são humanísticas, que é a gramática, a retórica e a dialética, e 4 são científicas, que é a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Ainda nesse período também surgem diversas escolas filosóficas, e da junção de alguma delas forma-se a Universidade de Atenas, que vai ser aí o centro do fomento do intelecto, que continuou inclusive no período de dominação romana. Bom, e diante de tudo isso, é preciso lembrar do grande legado grego. Os gregos inventam a filosofia, a democracia, a história, o teatro, os poemas épicos, a arquitetura grega, a mitologia grega e o idioma grego. E tudo isso que fez história no passado sobreviveu ao tempo e continua influenciando no presente. E é de doer nos olhos de ver muita gente preguiçosa. Como é, homem? Como o quê, macho? As pessoas estão deixando de ficar com o corpo malhado pra estar relaxando e lendo livro. Mas, homem, antes de nós era muito diferente. E é, homem? É, homem. Mas já parou pra pensar como que seria a educação antes de nós? Esse livro aqui, meu compadre. Isso aqui é um livro? Eu escrevi isso? Como? Você não enxerga? Ô, tá me escutando, homem? Que é, homem? Justo quando eu tava sonhando. E pros temas de sonho que tu tava tendo, macho? Homem, duas mulheres lindas de cair os queixos. Ixi, me arrepiei todo. Conta pra mim, homem. Foi mais ou menos assim. Espácia, você não foi educada para fazer matemática? Já vi você, Espácia. Vá se banhar e se perfumar para ser o bravo guerreiro, já que ele foi o único educado para fazer alguma coisa nessa cidade.
Pois fique você sabendo, querida, que eu não nasci para arranjar marido. Ora, eu sou a reencarnação de Afrodite, querida. Eu vou formar uma legião, as héteras. Quem disse a você que seria possível mudar a educação dessas mulheres da Grécia? Foram feitas para ser submissas, educadas para agradar apenas seus maridos. Pois quando você fizer sua legião, farei parte dela e serei uma de suas discípulas. Tchau. E foi isso que aconteceu. E é? É. Mas Mas o quê? elas não poderiam ser diferentes, não, compadre? Diferente como? Não sei, algo do tipo assim. Lembra de Herodes, Helena? O que educava os jovens? Não, mulher, aquele homem culto, maravilhoso e cavalheiro. Ah, a educação dele é bem diferente da de Esparta. E o que tem ele? Nossa, parece que foi educado nas escolas dos deuses. Prefiro os homens de Esparta, corajosos e fortes. É, meu bem, valorizo mais o saber, a inteligência, uma pessoa capaz de tomar decisões. Mas toda mulher gosta de um homem forte, que seja capaz de enfrentar um exército para conquistar o seu amor. Tá por fora, querida. Há um equilíbrio entre o corpo e a alma. Então, quando você achar um equilíbrio entre um corpo perfeito, você me avisa. É. O jeito é continuar no livro. Corta pra mim. Já foi. Seu livro aqui. Eu escrevi isso? Eu escrevi isso? Escreveu. Opa, compadre. Opa, compadre. Cadê o grito? Pessoas estão deixando de ficar com o corpo malhado pra tá lendo um livro e relaxando. Não pare não. Bora, meu filho. Bora. Justo quando tava sonhando. De novo. Tabaco ficou bosta. De novo. Beleza. Ah, meu filho. Bota uma mão nela. Bota a mão nela. Não, mas você pega e você fica meio perdido, entendeu? Fica agora. Aí ele, como é que não sei o que, entendeu? Ver um corpo perfeito, você me avisa. Peraí, ficou legal não. Ficou não mesmo. Ai, ficou. Informação livre e nutrida de experiências diversas. Até a leitura tá ruim, velho. Vai, corta aí, moço. Um prazer em conhecê-lo. Quer dizer, não foi muito bom que ele fosse perfeito e completo. Vamos fazer o seguinte, chama o outro pra gravar. Chama o outro. Você respira, Tá muito ruim. depois volta. O conceito de pai-ideia é a formação do menino para ele ter um modelo de... Não vai. Não sei mais nem o que eu vou falar mais.